Nesse trabalho, a gente vai relacionar obras de artistas brasileiras com os tópicos abordados em aula. E o que seriam esses tópicos? Sistemas de arte na cultura brasileira e as suas matrizes africanas e a sua descontextualização histórica. E, claro, com ênfase no processo de institucionalização da arte. Com a brasilidade contemporânea e os destaques da consolidação do modernismo atual dos artistas do século XXI, nós escolhemos duas artistas incríveis. A primeira foi a Rosana Paulino e a Tigra, como referências para a gente poder contextualizar esse projeto que vai ser falado aqui. E Tigra e Paulino, elas trabalham diretamente com questões afetivas relacionadas à memória. São artistas mulheres e pretas que focam suas obras em assuntos que corroboram os tópicos ancestrais presentes em suas vivências. Mulher preta, filha de baiana com maranhense, nascida em São Paulo, mas moradora de Belo Horizonte. Cris Tigra é uma artista de inúmeras pluralidades. Além de música, é comunicadora social e especializada em artes plásticas. Suas obras remetem à ancestralidade e à sua própria origem, a racismos passados e presentes, através de várias linguagens. Tigra investiga as urgências humanas e a escuta urbana, e segundo a própria artista, a arte é parte de uma cultura de ativismo em busca de transformação social. Recentemente, através da obra chamada Recostura, Tigra ocupou a fachada e o espaço expositivo do Teatro Municipal de São Paulo, durante o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Talvez como reparação histórica, uma vez que os artistas negros foram ignorados na edição de 1922. Através de imagens de mulheres negras escravizadas em grande escala, a artista utilizou cordas, ataduras e costuras na cor vermelha, que atravessam esses retratos, saindo dos olhos dessas personagens invisibilizadas. A artista afirma que são muitas as camadas dessa obra. Com a agulha e a linha, Tigra vai percorrendo imagens antigas, tecendo novos caminhos, enquanto vai sendo guiada pelo desejo de reconexão e reação, afirmando que a recostura só acontece quando algo foi descosturado. Nesse momento acontece a trama entre passado, presente e futuro, representado pelas pontas soltas dessas linhas. Essas lágrimas, ao mesmo tempo que relatam uma dor, seriam também elementos de uma força coletiva. E a artista propõe uma reflexão intensa no sentido de: quem são essas mulheres hoje? Rosana Paulino é uma artista, pesquisadora e educadora brasileira que nasceu em 1967 em São Paulo. Doutora em artes visuais pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e especialista em gravura pelo London Print Studio, suas obras já rodaram exposições pelo Brasil e o mundo. Ela se dedica a uma reflexão profunda sobre como se estruturam os papéis sociais no Brasil, unindo suas experiências à memória coletiva e trazendo retratos de um Brasil colonial e contemporâneo que constrói um verdadeiro tecido social de remendos. Daí o nome de uma de suas exposições, A Costura da Memória. Na obra Parede da Memória, dessa exposição, Paulino nos apresenta a 1.500 patuais cuidadosamente costurados, dispostos em uma parede extensa em que cada uma das peças possui uma foto de uma pessoa ou família de origem negra. Com uma proposta forte e ousada, associando saberes populares, diferentes técnicas e alta costura, Rosana ganhou destaque em meados dos anos 90 ao propor um debate aberto sobre questões sociais, de gênero e de raça. Suas obras olham para a posição da mulher negra na sociedade brasileira, o racismo e violência contra os corpos negros, as marcas deixadas pela escravidão e o silenciamento e a invisibilidade, e, sobretudo, sobre a resistência. As artistas Cris Tigra e Rosana Paulino, embora tenham suas carreiras distintas, possuem obras com fatores convergentes. Podemos citar como exemplo a criação Recosturas de Tigra e Parede de Memórias de Paulino, que utilizam materiais de composições parecidos e com objetivos que se cruzam, uma vez que as duas refletem em seus trabalhos elementos remetentes a uma época histórica de escravidão e racismo intenso. As duas artistas usam suas experiências pessoais e saberes populares como ferramenta para que suas obras alcancem os ouvidos daqueles que um dia as silenciaram. Não só isso, através de suas obras, as artistas usam das histórias do passado como acesso às suas ancestralidades. Através de fotos antigas, de pessoas reais, elas se conectam com seu eu, fazendo das suas identidades parte dos seus trabalhos. Durante esses meses do curso História da Arte no Brasil 2, nós vivenciamos o que o professor Marcelo Campos chamou de sacudir os assuntos para frente e para trás, de forma a quebrar a primazia da cronologia.
nós não cometeríamos os mesmos erros metodológicos de estudar a arte indígena e muitas vezes a arte afro-brasileira sempre no passado, o que colocaria a arte presa no tempo, de onde nunca mais voltaria com destaque e protagonismo. Não deixaríamos de falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22, mas era preciso entender que muito mais coisa no Brasil foi modernismo. Se Tarsila estava na Semana de 22 representando uma favela, é porque a favela já estava presente e certamente já havia seus protagonistas, que eram colocados de lado com os rótulos popular e naif, como no caso do Heitor dos Prazeres. Fomos inaugurados pelo olhar do outro. É o Debré que inventa o nosso primeiro programa, mantendo modelos, obviamente, europeus, dos quais ele participou e percebeu, a partir da implementação da Academia Imperial de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, que teve sua origem no projeto da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, aprovado pelo decreto de 12 de agosto de 1816, que concedeu pensões a diversos artistas franceses que vieram morar no Brasil. Mas como disse Grada Quilomba, nunca ninguém deixou de falar, vocês que não escutaram. Muito além dos anti-heróis brasileiros como Antônio Conselheiro, Lampião, Maria Bonita, Macunaíma e Macabeia, que muitas vezes só se tornam celebridades da cultura de massa por causa de seu desfecho trágico, uma brasilidade alegórica, sempre houve invenções magníficas dentro das camadas desvalorizadas da sociedade, como os povos originários, afrodescendentes e imigrantes, construindo sua própria produção artística, maracatu, samba, machixe, várias produções polissêmicas com vinculações muito distintas. Enquanto artistas viajantes percorriam o país com representações muito inventivas de uma natureza exuberante, com bichos estranhos nas ruas e dando roupagem de documento a esses desenhos maquiados, Jaider Isbel nos mostra que o onírico sempre existiu, em suas representações de bicho e do céu, por exemplo. Assim como a questão da geometria e da abstração seriam prerrogativas do construtivismo ou já apareceriam nas pinturas corporais indígenas? Ou seja, temos uma tradição de geometria no Brasil que simplesmente foi ignorada, deixada de lado. Tem também a ideia de um Brasil nostálgico, a ideia de um país que nunca chega, que não existe no presente. Esse componente nostálgico daquilo que se acreditou ser o Brasil foi o que fez os modernistas se interessarem pela cultura popular, tendo construído muito mais uma estetização do bom selvagem do que sido realmente a pronúncia da voz dos excluídos. Para que o povo entrasse na história, só poderia ser como anti-herói. Aprendemos neste curso e em outros de História da Arte, desde o início dessa graduação, que a nação é uma narração, que os modelos iconográficos foram sempre construídos sob uma condição de alteridade que colocava o outro numa posição de selvagem, canibal, monstro, fantástico, infantil, primitivo. Que existe uma complexidade grande na diferença entre representação e representatividade. Em O Olhar Europeu, o negro na iconografia brasileira do século XIX, de Boris Cosói e Maria Luísa Carneiro, no capítulo A Construção da Imagem do Outro, lemos que, por mais isentos que os viajantes estrangeiros procurassem ser em seus relatos e crônicas, é óbvio que eles já traziam em seu espírito imagens pré-concebidas da realidade que iriam encontrar. Enquanto alguns desses autores abominavam a escravidão, outros demonstravam ser favoráveis ao sistema de cativeiro, exaltando inclusive seus benefícios para a própria economia do país. Outros ainda julgavam amenas condições de vida e de trabalho dos escravos se comparada a outros países. Fecha aspas. Mais à frente, os autores citam o fotógrafo Cristiano Júnior, que, abre aspas, ao registrar seus personagens, deixou de fora de seu estúdio fotográfico o burburinho do comércio, a movimentação das ruas, a vida, enfim. Mostrou situações colocando seu objeto de representação diante de um fundo artificial, transformando o negro força de trabalho em escravo modelo fotográfico. Fecha aspas. Para que os estrangeiros registrassem a presença negra na sociedade brasileira, precisou-se criar uma estigmatizada galeria de tipos, categorias de identificação.
Homem-baba diz que estigma e estereótipos são pontos primários de subjetificação no discurso colonial, tanto para colonizados quanto colonizadores. Hoje, é primordial ter em mente que representações são fatos sociais. Para compreendê-las, é preciso conhecer os próprios termos em que estão construídas. Tirar o protagonismo da Semana de Arte 22, descentralizá-la, é a chance de trazer e lidar com as questões sociais, antes tidas como um tema separado da arte. Sabemos hoje que a nossa cultura popular já era moderna. Já exibia corpos fora de proporção, por exemplo, ou a planaridade. Enquanto isso, sabemos que a negra de Tarsila não é um retrato, é uma alegoria. Como afirma Marcelo Campos, não existiu essa negra. Alegoria é uma invenção, retrato é gente. Em Parede de Memória, de Rosana Paulino, obra citada anteriormente, tem-se a memória como representação, um álbum de família, a ancestralidade. Paulino é resultante dessa parede. Como frisa Marcelo Campos, depois de Rosana Paulino, chega de Debré e Cristiano Júnior. Assim como presenciar Tigra ocupando toda a fachada do Teatro Municipal de São Paulo, na comemoração do centenário da Semana de 22, é uma grande resposta ao legado e à realidade misógina, racista, classista, LGBTfóbica e machista do sistema a que estamos inseridos.